Bem, Daniel Lousada, obrigado pela presença. Quero fazer primeiro aqui um disclaimer para quem acompanhava o Roteirices. O Roteirices deu uma parada estratégica por conta de questões pessoais e está voltando agora 2 anos depois com Daniel Lousada, um dos proprietários, né, sócio lá da Livraria da Vinci, histórica, no Rio de Janeiro, e a gente vai conversar sobre livros, sobre o que é ser livreiro hoje, como é que as novas tecnologias influenciam o hábito das pessoas e como é que as plataformas estão tratando quem ainda gosta de livro impresso, né, em papel e tal, essas coisas todas. Então, Daniel, primeiro eu vou pedir primeiro para você se apresentar, para quem eventualmente ainda não te conheça. Obrigado, em primeiro lugar, Carlos, pelo convite. Um prazer participar do teu podcast, videocast, e ainda mais da estreia, né? Depois de tanto tempo aí sem um episódio. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou um livreiro, né? Eu trabalho com livros já há 27 anos, né? Comecei como vendedor de livros, enfim, trabalhando numa livraria. Eu sou gaúcho, comecei trabalhando com livros em Porto Alegre. E desde então, enfim, aí já passei por muitas funções, né, no segmento do livro. Trabalhei muito tempo na administração de uma grande rede, né, que foi a Saraiva, enfim, na administração comercial. E desde 2016 eu, enfim, fechei a compra da Da Vinci, já havia me mudado para o Rio por motivos pessoais, e comprei a Da Vinci tinha anunciado seu fechamento, e desde 2016, enfim, tenho a grande responsabilidade, né, de dar continuidade a essa história, né, portentosa que foi Leonardo da Vinci, implementando mudanças, enfim, que também faça com que ela seja capaz de continuar e se adaptar nesse contexto sempre difícil, né, sempre desafiador do livro. Acho que a gente vai falar mais adiante sobre isso, mas basicamente essa é a minha biografia. Tudo bem, então fala um pouquinho sobre a Da Vinci, para quem não conhece, é uma livraria histórica no centro do Rio de Janeiro. A gente se conheceu pessoalmente há pouco tempo, durante o lançamento de um livro. Ela fica no subsolo, inclusive tem um podcast maravilhoso que eu sou fã e acompanho, que se chama Subsolo, que é gravado lá na livraria. Mas fala um Exato. pouquinho da Vinci, como é que ela surgiu e como é que, não sei se a palavra seria correta, né? Como é que ela não se reinventou? Né? Não sei se o fato dela ter sido colocada à venda por questões financeiras, imagino, tem a Uhum. ver com isso uma incapacidade, uma dificuldade de se reinventar para esses novos tempos. Essa é uma história, eu acho que ela exemplifica, né, vários das nossas questões, né, no nível menor, mas ela exemplifica várias das nossas questões, das questões brasileiras, né, dos problemas brasileiros, né. A Leonardo da Vinci foi fundada em 1952, ela foi fundada numa sala, num escritório, num edifício da Avenida Presidente Vargas, por dois imigrantes, né, uma italiana romena, que foram a Vanna Perratini e o Andrei Duchiadi, muito focada, né, que foi, na verdade, o que depois conferiu a fama, né, num contexto de mercado editorial bastante particular, diferente do que a gente tem hoje, uma livraria muito focada na importação de livros, nos livros importados, né? Então ela ficou de 52 a 54, então no centro do Rio de Janeiro, um local que naquele momento era a capital do Brasil, é importante lembrar, e centro cultural do Brasil, e o centro especificamente, com a sua, para ser redundante, né, com a centralidade que não tem mais hoje, né? Então no centro estava concentrada toda a vida política e econômica da cidade e grande parte do Brasil, enfim, um centro decisório do país, com muitas empresas, e claro que a vida cultural retratava isso. Então, um local de muitas livrarias, muitos sebos, né, muitas, né, num nível assim bastante incomparável no país. Ficou então nesse local de 52 a 56, 56 se muda para o primeiro prédio modernista da Avenida Rio Branco, que é uma obra dos irmãos Roberto, que tem outras obras
enfim, marcantes, né, simbólicas do Rio, como o Aeroporto Santos Dumont, e outras, para o edifício Marquês do Herval. Né? Então, ela inaugura no mesmo ano do edifício Marquês do Herval, na galeria, né? Para quem não conhece, é um prédio de escritórios e também apartamentos, né? Hoje, não diria residenciais, mas agora com esse uso de Airbnb e tudo mais, mas é muito utilizado por profissionais liberais, por empresas, enfim, como escritórios. E no subsolo, descendo uma simbólica, né, patrimônio tombado do município, uma rampa, né, de 360 graus, né, que os irmãos Roberto projetaram, você tem uma galeria, né, e a Da Vinci está, portanto, nesse lugar desde esse período. Né, então, temos aí 68 anos, né, nesse local. 67 anos, melhor dizendo, 67 anos. Então, é um marco, um ponto turístico também, né? Está muito identificada com a galeria do Marquês do Herval, que progressivamente também, né, já teve boate, já teve bar, já teve, enfim, diferentes tipos de lojas do ramo da alimentação, mas se conformou como uma galeria de livros. Né? Hoje tem o Sebo Berinjela, que tem mais ou menos 20 anos na galeria, que é um sebo tradicional, a livraria Dizal, que é uma livraria de idiomas, a livraria Martins, que é da Martins Fontes, que é uma livraria de editora, então se constituiu como uma galeria do livro. Muito bem, a fama da Leonardo da Vinci se deu, né, progressivamente, justamente por ser a livraria que trazia para o Brasil uma literatura que não existia aqui, né, em todos os campos do conhecimento. Então, você pode pensar nas ciências sociais, né, nas humanidades, né, na literatura, em campos específicos do saber, a psicanálise, a arte, né, os quadrinhos. Né, e estamos falando aí dos anos, não apenas dos anos 50, do início, né, da segunda metade dos anos 50, mas dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, em que tínhamos uma conformação, né, do mercado editorial e também da maneira de consumir livros radicalmente diferente da atual. Não tínhamos um volume, não tínhamos uma indústria editorial tão diversa, que as traduções de autores referenciais não eram feitas no país. Então, a Da Vinci literalmente apresentou boa parte do pensamento crítico e do pensamento, enfim, em diversas áreas, como eu disse, como na teoria da arte e tudo mais, trouxe pela primeira vez para o Brasil, né, autores como Michel Foucault, toda a escola francesa, né, foi uma livraria muito francófona, né, mas, enfim, de diferentes idiomas, da Itália, da Alemanha, em inglês também, e isso referenciou muito, consolidou muito um público, né, que não encontrava, tanto nessas áreas, como eu digo, como também nas áreas técnicas, né, livros, né, para suplementar aí o seu estudo, o seu conhecimento, eventualmente, universitário, profissional. E também, bastante importante, tem um gato aqui. Eu vou... Não, ótimo, bem-vindo, que seja bem-vindo. E isso também num período, evidentemente, que você não tinha internet. Então, o consumo se dava através das livrarias, da importação de livros. Você não podia, não tinha acesso, né, a esses catálogos, senão por livrarias como a Leonardo da Vinci. Então, a Leonardo da Vinci formou uma geração de intelectuais, uma geração de cariocas, mais do que isso, uma geração de brasileiros, né, com os seus livros, trazendo as novidades, pensadores e assuntos, enfim, que não circulavam na sociedade brasileira, né? E por isso foi continuamente aí eleita, né, a livraria mais importante, não a maior nunca, mas assim, a livraria mais relevante, a melhor livraria do Rio e do Brasil, uma das melhores do Brasil. Né? Essa relevância cultural, né, foi reafirmada foi assim, mais simbolizada, né, com clientes célebres. Né? Então nós temos aí o Drummond, né, que é o grande cliente célebre da Leonardo da Vinci, ofereceu e fez um poema, inclusive, cliente habitual, né, um poema que está no livro As Impurezas do Branco, de 1973,
para a livraria, que descreve a chegada na livraria, inclusive essa rampa, né? Eu falei escada, né? Essa rampa em caracol, e da galeria que guarda tesouros, né? E 73 foi justamente um ano, o ano da publicação, né? Desse poema, desse livro, foi justamente um momento crucial na história da Da Vinci, porque a Da Vinci sofreu um incêndio, né? Até hoje não está exatamente provado, né? Mas, enfim, nas ditaduras não se prova muita coisa, mas a Da Vinci trazia para o Brasil o pensamento crítico, né? Trazia para o Brasil, enfim, essa diversidade de pensamento. O fato é que em 73 sofreu esse incêndio, perdeu todo o seu estoque, né? Todos os seus materiais, sua estrutura, etc., e foi reerguida por seus clientes, né? Nessa época se anotava muito, né? Caderninhos, enfim, a conta, para quem lembra, né? Ia principalmente no interior, né? Nas vendas, anotava, tinha isso, né? Você deve tanto, no final do mês pagava. A Leonardo da Vinci tinha isso. Então, ficou na confiança. Mas, enfim, se fez uma campanha de arrecadação. O Drummond foi um dos artífices, né, dessa campanha, e a Da Vinci conseguiu se reerguer, né? Foi uma das vezes, né? Porque a história da Leonardo da Vinci está muito marcada por isso, né? Vários momentos assim em que ela ameaçou, enfim, teve risco de ser fechada, né? Sobretudo por não ter suporte financeiro, né? A Leonardo da Vinci foi e é uma livraria de livreiros, né? Não de empresários, né? Eu digo que é de imprecário, né? É de imprecário. Mas é uma livraria de livreiros. Então, as crises econômicas, as mudanças no centro também, a gente pode falar isso adiante, né? Da sociabilidade do centro, dessa gentrificação, né? O termo que se usa hoje, do centro, brutal, agressiva, né? Que expulsa as pessoas, né? Em nome de uma lógica que não é uma lógica da sociabilidade, né? Da cidade, da comunhão, mas é uma lógica imobiliária. Tudo isso afetou muito a livraria. E, claro, o modo de se consumir, o tipo de concorrência, a ausência de uma legislação, né? A ausência de um projeto educacional e, por consequência, de leitura, tudo isso fazem com que a livraria sempre tenha, e até hoje, né, lutado com muita força, com muita dificuldade para manter a sua atividade. E ainda mais uma livraria que é uma livraria que não cede aos apelos, nunca cedeu, né, num período, enfim, que se posicionava, enfim, com o seu acervo, de uma forma muito num nicho, digamos assim, embora tenha trabalhado também com livros produzidos aqui continuamente, mas nunca se posicionou na corrente principal, né? A livraria comercial, como se diz, né? Toda livraria comercial, né? Porque vende livros, mas com livros, enfim, de grandes editoras, servindo como correio de transmissão de grandes editoras, ou de listas de mais vendidos. Você vai na mesa da Da Vinci, a diversidade, né? Embora nós vendamos todos os livros, né? Mas as escolhas para exposição, para sugestão, são radicalmente diferentes de uma livraria de shopping, né? Ou de uma livraria comercial, ou mesmo de uma livraria que não seja exatamente comercial, mas que reproduz, né? E a gente pode entrar nisso depois também, reproduz mais ou menos o que uma determinada parte do mercado diz, né? E livraria, para mim, não é isso, nunca foi, não. Uma livraria deve desafiar o leitor, deve sugerir, deve atender o leitor, né? Fazer uma encomenda de qualquer livro e tudo mais, mas ela deve desafiar, deve sugerir, deve relacionar. Para isso que serve a livraria, ainda mais hoje, né? Não porque a rigor você consegue comprar, enfim, todos os livros mais baratos em algum lugar, né? Ou na internet, ou numa promoção, consegue. Então, por que você vai numa livraria? Bom, aí é outra discussão, avancei. Mas só para concluir... que a gente vai falar sobre isso, né? Por que eu vou pagar mais na Da Vinci se eu posso usar aquela plataforma que vai cobrar provavelmente mais barato do que o custo de produção do livro? Mas depois a gente entra nisso.
Sim, sim, essa é uma grande questão. Então, enfim, a Da Vinci veio e continuamente com essas mudanças, né, chegou nos anos 2000 e principalmente aí a partir de 2010, enfrentando grandes dificuldades, né. Isso foi uma tempestade perfeita, o modelo da Da Vinci ele não se atualizou, né, porque, de fato, esse mercado de importados ele mudou radicalmente, você passou a ter Amazon, né, muito acessível, você passou a ter também com um custo muito menor, você passou a ter as próprias redes, né? A Cultura em São Paulo, né? Depois teve uma loja aqui, mas em São Paulo, como importadora de livros importados, num volume maior, portanto, com preço melhor, com uma agilidade também, um serviço bom. Depois você tem a própria Saraiva, né? Em menor medida, uma livraria mais geral, mas tinha também, ou seja, o mercado mudou, passou a haver uma concorrência. E a Leonardo da Vinci ficou muito apegada àquele modelo, não conseguiu, enfim, se atualizar. No momento em que você precisava ampliar um pouco, né? Ampliar a oferta de livros brasileiros, em que você precisava reagir a isso, transformando a livraria novamente num ponto de encontro, né? Então, um modelo que deu certo, muito importante na formação enfim, na história, né, editorial, livreira do Brasil e do Rio, da sociabilidade do centro do Rio, sobretudo, mas que, num determinado momento, enfim, literalmente a clientela não se renovou, né, estava morrendo, os preços também já não eram competitivos, né, tinha uma estrutura muito pesada também. Então, tudo isso fez com que a Da Vinci anunciasse seu fechamento, enfim, anunciou em 2015 a Milena Duchide, que infelizmente faleceu esse ano, 31 de dezembro, na verdade, e aí foi anunciado esse fechamento, né? Aí uma série de especulações e tudo, e não sei o quê. E eu trabalhava na Saraiva ainda, em São Paulo, e eu visitava aqui regularmente, porque eu visitava as livrarias, enfim, tudo mais. E aí eu fui ter uma conversa com ela, enfim, para sondar, né? É um sonho, né? Ter uma livraria e aplicar um determinado modelo, né? Que não era o modelo no qual eu trabalhava, que era um modelo de rede, de grande escala, muito mais comercial, enfim, com outra lógica, né? Uma lógica de grande empresa. Mas, enfim, me pareceu um sonho muito distante pelos valores e tudo mais, porque, enfim, uma vida de trabalhador, não, uma vida de funcionário, embora relativamente privilegiado, né, no cargo executivo, mas, assim, bastante fora do meu alcance. Mas aí, enfim, eu acabei mudando para o Rio, eu casei, né, e voltei a conversar, né? E aí, como não teve, eu acho que não teve nenhum encaminhamento, teve uma sondagem de empresário X e não sei o quê, enfim, eu acho que fui a única alternativa que restou, eu insisti, a gente conversou, e a Milena também, sobretudo, foi quem eu dialoguei, ela queria o máximo possível, enfim, manter a livraria aberta e passar para um livreiro, para alguém que fosse do ramo. E a gente concretizou isso em fevereiro de 2016, né? Então, no ano que vem, 10 anos, né? 10 anos de assinatura de contrato, né? 2016 foi no cartório com a Milena, com a dona Vana também, e foi uma transição, enfim, que demandou muitas mudanças. A gente pode falar isso adiante aí. Sim, eu acho interessante isso. Você falou que houve só algumas sondagens, né? Não houve um interesse e tal. Eu sempre me surpreendo, né? Tem tanto dinheiro no mundo, tem tanta gente bilionária, né? Essas grandes empresas. Aí quando tem uma situação como essa da Da Vinci, eu me pergunto, não é possível que eu não tenha um banco, tal que vou comprar essa livraria e vou mantê-la, e vou montar e vou torná-la, mesmo que ela dê prejuízo. Não tem nenhuma. Eu acho que é uma questão cultural realmente, né? Não há uma preocupação das empresas e aí eu volto àquela uma frase que eu gosto de dizer: o capitalismo nunca nos decepciona, né? Porque isso seria nada, né, para uma grande empresa e você preservar o espaço, construir. Você falou outra coisa muito interessante depois, que é isso, a ausência de um projeto nacional de leitura, né? Eu estava até pesquisando aqui, saiu uma reportagem há pouco tempo
o hábito de leitura aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando, caiu 40% nos últimos 20 anos. Uma pesquisa da Universidade da Flórida, e aí o declínio é apontado como concorrência de outras formas de mídia, falta de tempo, né? Aquilo, o avanço da tecnologia que a gente sempre ouvia que ia dar mais tempo para a gente ter mais momentos de lazer, na verdade é o contrário, né? A gente acaba trabalhando muito mais, acionado o tempo todo, e hoje Uhum. ler um livro é difícil, né? Eu não sei como é que você faz aí, mas assim, eu tenho que deixar o celular longe, porque de fato é um vício, né? Você toda hora fica querendo acessar, mesmo que ele não apite aqui para você ver alguma mensagem, né? É um gatilho permanente. Então, isso tudo está bem conectado e uma pena, né? É uma pena. Mas, Daniel, vamos falar então um pouquinho sobre, já que a gente entrou nessa história de plataforma e tal, como, a gente não tem um projeto nacional de leitura, né? Eu aqui em casa tenho um casal de filhos e eles adoram ler, então a gente prefere comprar o livro físico para eles. Eles não têm livros digitais, apesar da escola sempre estar avançando com aplicativos e tal, mas os livros são físicos, né? Que tem a coisa tátil, né? De você ter o produto ali na mão e tal. Como é que você visualiza esse momento em que as plataformas, você tem rede social, que é um problema enorme, porque de fato é um vício, né? O cérebro funciona ali com gatilho, com prêmio, né? De quantos likes e tal, e é difícil você se concentrar. Eu aqui vou assinar o jornal em papel, que ainda tem, todo dia tem um fechando, mas o New York Times ainda tem, então eu vou assinar ele uma versão impressa para a gente ter e eu tentar desenvolver esse hábito da leitura em mídia física realmente. Mas você tem mídia social, você tem essas TikTok, Twitter, Facebook, tal, que competem de uma forma totalmente desleal, né? As pessoas, as crianças, principalmente, não têm como lidar com isso. Então, Uhum. como é que você visualiza essa situação, né? Como é que eu vou manter uma livraria num momento de grande transformação, um aceleracionismo, as coisas estão mudando cada vez com maior velocidade e parece que vai ser um zoológico, assim, vamos lá ver como é uma livraria ali no centro do Rio. Quero fazer esse questionamento para te ouvir. O que você visualiza da Da Vinci, que vai fazer 10 anos, sob sua batuta aí, daqui a mais 10 anos? Né? Porque isso vai mudar de uma forma absurda. Você está pensando nisso? Está preocupado? Eu, como trabalho com livro, né, o, o, tem um título de um livro, né, que eu digo que os bons títulos de livro, né, eu lamento quando eles são gastos, né, porque se um dia eu tivesse a ideia de um livro, né, de memórias, de alguma forma, eu usaria esse título, hipoteticamente, né, mas o Juca Kfouri escreveu um livro, confesso que perdi, né. Eu acho que quem trabalha com livro, né, e de fato entende isso, evidentemente que é um meio de ganhar, né, a vida, né, a gente precisa vender, não é uma atividade filantrópica, é uma atividade comercial, é de um comerciante, mas se você entende de fato o significado, né, do livro, da leitura, da literatura, né, tanto a literatura ficcional quanto a literatura que é a mais próxima a mim, tanto por formação quanto hoje profissionalmente, há bastante tempo, na verdade, e para mim como leitor também, que é a literatura de ciências humanas, de história, enfim, você tem consciência dessa precariedade desde sempre, né? Então os desafios mudam, mas os desafios sempre existem. Então acho que aí há alguns elementos, né? Quando a gente fala, por exemplo, em números, saiu faz pouco a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, né? Que é do Instituto ProLivro, enfim, outras entidades. Essa pesquisa saiu, ela, enfim, reflete números de 2024 e a última foi em 2019. Né? Nesse período, é uma pesquisa que entrevista, acho que mais ou menos umas 5 mil pessoas, enfim, com toda a estratificação de uma pesquisa. O Brasil
nela, né, o principal número, né, indica que o Brasil perdeu 7 milhões, quase 7 milhões de leitores, né, nesse período. Né? Então, pela primeira vez, desde o início da pesquisa, nós temos mais pessoas que se declaram não leitoras do que leitoras, né, 53% contra 47%. Né? E Em que período, desculpa? Essa pesquisa retrata números de 2024. Sim, mas perdeu 7 milhões desde quando? Desde 2019, que é a pesquisa anterior. Né? Nossa, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo para 7 milhões de pessoas. E esse conceito de leitor, ele já valia nas outras pesquisas também, ele é bastante largo. O que é um leitor para a pesquisa Retratos da Leitura? É uma pesquisa extensa, assim, ela tem tudo, né, bastante estratificado por estado, por região, enfim, tudo mais. Uma pessoa que leu um livro ou partes de um livro nos últimos 3 meses. Então é muito largo. Né? E aí, dá muita chance para o leitor, né? Dá muita chance. Né? E qual é o livro mais lido? A Bíblia. Quase 40%. Bom, isso já é um outro episódio, hein, que você está me provocando aí. Então é outra conta. Né? Então, assim, e você tem uma queda, evidentemente, dos livros comprados, porque uma parte dos livros são emprestados, biblioteca, embora também a leitura em biblioteca, enfim, tem sérias deficiências, a gente tem uma questão aí de interrupção, né, de compra governamental, né, nos últimos anos. Né? A última grande compra de livros literários foi feita no governo Temer. Né? Infelizmente, a gente tem os efeitos, né, da política neoliberal. Você não tem mais... Você tem livros também, uma mudança muito importante para as bibliotecas das escolas, que são para compor o acervo da biblioteca e não mais para o aluno. Antes eram para o aluno. Então, você tem uma questão aí importante, né? De perda de leitores, de consumo, onde você tem, na prática, quantos milhões de leitores. Né? E na pesquisa deixa claro isso, mas outras pesquisas, enfim, ao redor do mundo também, que o nível de escolaridade, de renda, tem a ver diretamente com o percentual de leitura. Né? Então, assim, mais escolarizado, com maior renda, né? Lê mais. Então, a gente tem um cenário de compressão da renda brasileira, né? Ou seja, um cenário econômico. Você tem um cenário que, evidentemente, redunda em políticas públicas, em cortes de gastos, que são sempre feitos nas áreas sociais, na cultura, na educação. Não é no juro dos banqueiros, né? Mas não é na taxa de juros. Nas transferências de renda, enfim. Você tem esse cenário, então há indicadores e pesquisas também, tem uma outra pesquisa que indica que também temos leitores muito intensos, né, que leem muito, né, que compram muitos livros, né, na classe C, né, compram essencialmente pela internet, promoções, livros mais baratos, mas compram, e são mulheres da classe C. Então, isso indica, evidentemente, um potencial, como todas as áreas do nosso país, né, indicam um grande potencial, né, do país que não aconteceu, do projeto que ainda não vingou, né, do projeto nacional, do projeto de país. Então, você tem esse cenário. E você tem a questão da tecnologia. Mas eu acho que a questão da tecnologia a gente tem que ter cuidado, porque eu acho que ela é apartada em certos discursos, inclusive discursos de classe, né, do livro, da questão social, da questão política, da questão educacional. Então, eu acho que tem que colocar a classe, tem que colocar o projeto, porque se coloca a tecnologia praticamente como um ente, né, um cogumelo, né, como diria Brecht, né, uma batata que nasce, né, do nada, da terra. E não é assim. A tecnologia ela pode ampliar os nossos horizontes, ampliar as nossas capacidades, se bem utilizada, se colocada em favor do, enfim,
da leitura, inclusive, né? Ela não é boa ou má. Eu acho que isso é uma coisa básica, mas que a gente precisa repetir, né? A questão é que ela é utilizada para reproduzir a fortuna de bilionários. A gente pode ser o mais simplório possível. Eu acho que essa é a questão. E nesse sentido, ela rouba a nossa atenção completamente, porque ela é voltada para quê? Ela é voltada justamente para isso, para essa injeção, né? A economia dá atenção. Quanto mais tempo você ficar ali, mais eles ganham. Melhor, mais ganham. Eles ganham com os teus dados, eles ganham com os teus olhares, com a publicidade, tudo que a gente sabe. Então, a maneira como ela é construída, a maneira como ela é moldada, é uma maneira que favorece a acumulação na mão de poucos. Então, acho que isso é um dado muito importante, porque se coloca assim praticamente a tecnologia pairando no ar, né? E a tecnologia é produto da luta de classes, né? Das disputas que existem na sociedade. Né? Pode falar isso ainda? Luta de classes? Pode. Existe. Aqui pode. Mas das disputas. Então, evidentemente que a tecnologia não serve à expansão do ponto de vista da Meta, ou sei lá de quem, ou desses agora da OpenAI, não serve à expansão das potencialidades humanas, mas elas estão pensadas para a reprodução de lucro e da apropriação concentrada de lucro, né? De riqueza, melhor dizendo. Né? Então, acho que isso é um ponto muito importante. E aí, pensando no Brasil, eu acho que a gente não pode pensar em leitura sem pensar num projeto radical de educação. E para isso a gente tem que pensar em soberania. Não existe também um projeto de educação tecnocraticamente pensado sem financiamento, sem soberania, sem riquezas, as riquezas do nosso país destinadas a financiar um projeto de educação. Isso é a base. E a gente tem exemplos, enfim, exitosos no mundo, né? Mesmo na educação técnica, na tecnologia, no desenvolvimento, enfim, cultural, educacional, tecnológico, né? No mundo, né? Basta ver países do Oriente, né, que deram esse salto aí em algumas décadas e outros tantos antes na história. Então, educação. E a leitura, evidentemente, vem junto com isso, né? O aumento dos níveis de leitura, de compreensão, de pensamento crítico, tudo isso faz parte de um projeto educacional. Quando a gente vê essas pesquisas, em que a maioria das pessoas não consegue interpretar um texto simples, um parágrafo, né? Isso aí é uma conta, só que isso é uma conta de gerações, né? E a gente não tem, a gente tem escola pública cada vez mais atacada, privatizada, né? Agora militarizada em muitos casos. Você tem a dominância desses sistemas de ensino, mais uma vez a tecnologia atuando contra a cultura, né? Então você tem aí secretarias, por exemplo, Paraná, São Paulo, o que também reprime a compra do livro, ou seja, e aí a gente tem um outro ponto, que é por que o livro é tão caro, né? É porque a nossa tiragem é pequena, né? O papel é caro, o papel é indexado pelo dólar, ele subiu muito. Né? A Da Vinci também edita livros, desde 2021 eu tenho uma pequena editora chamada Da Vinci Livros, que edita livros de ciências sociais, história, criminologia crítica também no campo do direito, e o papel subiu demais. Então hoje você imprimir um livro, agora é caro, agora é porque a gente tem que fazer tiragens de 1.000, 2.000 exemplares. Mas se tivesse 5.000 leitores para um país de 200 e tantos milhões, bom, o livro seria mais barato, bem mais barato. Então, isso é atacado também. Então, a tecnologia, por exemplo, entra nas escolas com esses sistemas de ensino em grandes negócios e o livro sai. Então, o livro é atacado em todas as frentes. Né? É uma indústria pequena, uma parte pequena da indústria e é enxergada assim, né? Tem livros, inclusive, sobretudo de editores dos Estados Unidos, tem alguns da França também, sobre isso, né, que é enxergada como uma pequena parte da indústria do entretenimento. Tanto é que várias dessas editoras pertencem a grandes corporações, que tem até negócios que fazem parte de corporações que têm até negócios no campo do armamento. Né? Então, ou seja, um negócio que tem outra lógica, né, outra escala. É um nicho, né? Agora, é interessante isso
As escolas públicas, você mencionou aí Paraná e São Paulo, os governadores estão fechando esses acordos, querem impor aplicativos, mas isso também tem uma outra ponta que é isso tudo precisa de internet. Uma família que mantém um filho na escola pública não tem dinheiro para pagar um plano de internet que vai precisar para o filho acessar vídeos e videoaulas e tal. Então, isso é uma lógica muito perversa de que ela se retroalimenta no pior sentido possível, né? Então, O objetivo não é educacional, o objetivo é fazer negócios, né? Ou alguém acha que um governo de extrema-direita está preocupado em um projeto educacional, aumentar os níveis educacionais na escola pública. O objetivo é fazer grandes negócios e manter, enfim, o objetivo não é educar, né, o nosso povo, melhorar enfim, o nível geral, né, da educação, para que isso afete, enfim, todos os segmentos aí da nossa sociedade, estamos no campo do trabalho, do campo do desenvolvimento científico. Não é isso. O objetivo é, enfim, se compra kits de robótica, se compra sei lá o quê, soluções mágicas e etc, etc. E você tem um professor que é o agente principal, super mal pago, você tem bibliotecas que são vistas muitas vezes como um lugar de castigo, né? A leitura não é construída na escola, você não tem formadores de leitores, né? Você não tem zero investimento nisso, mas são feitos grandes contratos. Ou seja, a necessidade de ser um projeto educacional, né? Educacional profundo, né? Com formação, com valorização de pessoas, né? Porque a leitura, e aí voltando um pouquinho, a leitura, quando você falou da economia da atenção, né? Como disse alguém, a leitura talvez hoje seja, e a leitura de livros, né? Não a leitura, como você falou, de quem lê, por exemplo, na internet, ou enfim, tem um grande número de livros pirateados também, né? Ou lê com o celular por perto também, né? Você fica tentado a saber, está lendo um livro de não ficção, conhecer o rosto de alguém, ou a biografia, um detalhe naquele momento. Aí você caiu naquele buraco ali, pronto. Aí você, para ser já foi resgatado... sequestrado. Acrescenta na tua resposta a leitura de livro digital. Lógico, a resposta, uma parte dela já vem pronta, que você é um livreiro que vende livros físicos, né? Mas assim, eu já tenho Kindle. Aí, no primeiro momento, é sempre uma empolgação, né? Você lê muito ali, mas depois aquilo ali não rola. Não sei se é uma questão cultural, da minha geração, que cresci Uhum. com livros físicos e tal. Eu não sei se você acompanha, se tem pesquisa mostrando o livro digital, ele de fato decolou, há uma tendência de que ele vá substituir livro físico. Eu sempre vejo entrevistas e reportagens com os bilionários, o Bill Gates, os filhos dele só leem livros físicos, né? Esses caras Uhum. todos mantêm isso, né? Países nórdicos também, nas escolas, eles não têm essa coisa de aplicativo computador, é tudo livro em papel, Uhum. tem jornal em papel, ele mantém essa questão. E o livro digital ele ainda tem um outro elemento, né? Você não pode emprestar. Então você tem que comprar. Então, se todo mundo tem um Kindle, você vai ter que comprar o Kindle. No máximo, você consegue compartilhar aquele arquivo com a tua família e tal. Então, é um outro ponto ali. Vamos criar o livro digital e quem quiser tem que comprar. Não dá para emprestar o livro. Ou então você empresta o aparelho, né? Sim, sem dúvida. Não, essa é uma questão, enfim, que abre outras tantas, como todas aqui, né? Fora da obviedade, né? Porque, como eu disse, assim, há um discurso de classe que eu não me alinho, né? Eu acho ele, enfim, às vezes centrado só na diminuição de imposto, né? No Brasil, o que é um discurso oportunista, né? Que nunca coloca o livro num problema geral. Entendo que há demandas específicas, imediatas, políticas, projetos de lei, etc., que têm que ser defendidos, como a lei do preço único, né? Que preserve a indústria, né? Que são mal compreendidas e que há uma distorção, né, por parte de algumas pessoas, mas eu acho que tem que entender dentro desse problema, né, porque senão é só a diminuição de imposto. Bom, de resto, todos os setores têm essa, né, diminuição, o livro não tem imposto, quer dizer, mas eu digo, diminui isso, diminui aquilo, etc., incentiva isso, incentiva aquilo. Bom, todo setor quer também, né? Então, se isso não for produto de uma política, é uma ilusão e é um interesse imediato, né?
que não tem... porque existe uma ideologia do livro também, né? Um certo discurso assim para defender determinadas coisas que eu acho que não é a maneira correta e não é a maneira verdadeira, né? Eu acho que a gente tem que enfrentar o problema, que é o problema nacional, é o problema brasileiro, né? O problema da educação e da cultura, né? E claro que a gente tem que lutar para sobreviver e aí fazendo as batalhas, mas acho que a discussão é importante para a gente avançar, porque essas discussões não, enfim, não se resolvem, essas questões não se resolvem com medidas, enfim, pontuais. Elas são produto de um acúmulo. Mas voltando, como alguém disse, como eu ia dizendo, o livro talvez seja o único lugar em que a publicidade ainda não entrou. Então, você lê um livro, desde que não esteja com o celular por perto, mas mesmo que esteja, no momento que você está com o livro, que é o espaço para o livre exercício da imaginação. Né? Você não tem uma interrupção, alguém te dizendo, ou criando uma imagem, ou colocando um banner como oferta, você viu isso, você viu aquilo, viu aquilo, e etc. Não, é você e o livro. A leitura que você faz, o diálogo que você faz com aquela criação, né, de um determinado autor que pensou aquela história, ou que está contando aquela história. Então, é um momento, eu diria, bastante oposto ao que a gente tem no capitalismo contemporâneo, né, que nos exige justamente o contrário, que nos convoca para o contrário, para consumir o tempo inteiro. Né? Inclusive tem um livro que foi traduzido no Brasil aqui, pela editora Ubu, pela COSAC lá no passado, e a Ubu reeditou, que é O Capitalismo e os Fins do Sono, que, como boa parte, né, desses avanços aí, quase sempre avanços contra, né, porque são, de fato, voltados para acumulação e concentração de riqueza, vem do meio militar, que é uma maneira de... Qual é a última fronteira, né, em que a gente não pode consumir ainda? É no sonho, né? É quando a gente está dormindo. Então tem pesquisas nesse sentido, no meio militar, de privação de sonho, etc, etc. Ou seja, se até no sonho existe isso, né? Se até quando a gente está dormindo, então essa cultura, né, do consumo desses estímulos chamam. A leitura é um pouco o oposto disso. É o oposto. Mas a ideologia do livro coloca isso de uma forma que eu também acho equivocada, de uma forma romantizada, né, idealizada, né, como se fosse resistência, um termo que eu não gosto. Eles falam da Da Vinci é resistência e outras coisas são resistência. Eu não acho que já denota uma derrota. Né? Não é uma resistência, é uma contracorrente, é uma contraversão, né? Uma outra via, né? Daquilo que está posto, daquilo que é a corrente majoritária, né? Porque a leitura ela é boa, se eu posso resumir, por si só. A experiência da leitura é única, né? Então, agora ela tem que ser muitas vezes ensinada, ela tem que ser possibilitada em primeiro lugar, as pessoas têm que ter acesso, e ela tem que ser ensinada, né? Porque a leitura também, dizer que faz parte da ideologia do livro, né? Dizer que a leitura é importante, eu nunca vi, de fato, um leitor se construir com base em argumento moral, né? Um leitor se constrói com base na experiência. Aliás, o argumento moral ele serve para muita pouca coisa no mundo, né? Mas ele se constrói com base na experiência de uma leitura, de um livro, de um assunto, de um interesse, né? E isso é importante, né? A leitura não na sua estátua equestre, né? Eu não sei, a gente tem a mesma faixa etária, mas eu fui obrigado a ler vários livros, né? Num período que eu não estava muito preparado, enfim, eu não tinha livros em casa, enfim, mas eu li livros que eu não gostei, né? Todo mundo fala, a coleção Vagalume, para mim, me traumatizou. Porque para mim. Mesmo, nossa, eu li na escola, adorei, e tentei até aqui para os meus filhos alguns, mas não teve.
Eu acho que a forma que foi feita, né? Eu lia na biblioteca da escola e tinha um período e o professor ficava, né? A professora ficava, enfim, porque cada pessoa é diferente. Então, assim, como é que ela acessa, né, os bens culturais? Como é que ela acessa as práticas, né? Eu estudei em escolas, desculpa te interromper, em escolas que tinha clube de leitura na sala de aula. Então, tinha lá certos títulos, você pegava e depois a turma toda acabava lendo quase todos. Então, havia uma interação. Aquilo ali estimulou muito, foi bem interessante. Não, isso faz toda a diferença. Até hoje, né? Muitas pessoas leem, se sentem estimuladas pela troca, né? Hoje, inclusive, clubes online, né? De literatura unindo pessoas, de leitura, né? Unindo pessoas, né? Então, isso é importante. Então, acho que esse é um desafio, né? Agora, se o livro digital vai substituir, eu não acho que no horizonte, enfim, próximo, não vai substituir, ocupou um espaço, né? No Brasil, um espaço menor, né? Do que Sim, pelo custo, pela questão tecnológica mesmo. eu acho que tem muita gente que lê e baixa livro, né, na internet, né? Então tem Acho que é essa bom questão. para viajar. Você está lendo um livro, estou lendo aqui um livro do Dostoiévski, aqui, o Idiota, né? Um Sim, tijolo, né? Se você vai viajar e levar esse troço aqui, aí se você tem o Kindle e tem a possibilidade e os recursos, mas aí eu aproveito para te perguntar uma coisa, Daniel. Você já pensou aí, ou está no radar, ou existe, eu não sei, em fazer algum clube de leitura, tipo um círculo do livro, aquela coisa você tem a Boitempo, tem isso, né? Você tem o círculo do livro que eu fui assinante já e recebia sim. todo mês ali um título. Você tem a TAG, que é aquele grupo lá do Rio Grande do Sul também, que edita e faz. Vocês têm alguma ideia em fazer algo assim, que de certa forma também é uma maneira de fidelizar e uma fonte de recursos também. Sim, sim. Na verdade, eu já fiz, teve o Clube da 20, né? Durou 2 anos. É, mas assim, você precisa para tudo de estrutura financeira, né? Então, para ampliar o clube, precisa investir muito em marketing. Em algum momento ele não dava, ele iniciou, enfim, a experiência, porque nós fazíamos o envio dos livros, enfim, para quem se associava, tinha uma plataforma online, mas fazíamos um encontro presencial no Rio. Né? Não passava de 20 pessoas presencialmente, mas eram encontros muito bons. Né? E até hoje, pessoas que participaram de uma edição ou outra, me cobram a volta e pedem para voltar, porque era maravilhoso, porque a partir dali, né? E dentro da nossa linha. Era um livro de literatura, ou no máximo um ensaio, né? Não era um livro de ciências sociais, mas eram discussões muito boas, né? Muito produtivas e muito bom, né? O clima que se gera no clube do livro. Mas não tinha estrutura, ele não dava resultado. Né? Eu insisti até quando pude, mas tive que interromper, né? Porque precisa de fato investir muito em marketing, anúncio, etc. E não teve um número de assinantes assim que chegou, né, a um número sustentável. Mas eu penso, porque a livraria, uma livraria independente tem que criar o tempo inteiro. Ninguém bate na porta oferecendo nada, né? Então a gente tem que criar o tempo inteiro a nossa agenda, né? Eu tenho uma agenda de eventos bastante intensa, né? Toda semana tem evento, tem semanas que tem 5 eventos, tem semanas que tem um evento, mas enfim, faz mais de 100 por ano, já cheguei a fazer no período áureo antes da pandemia, caiu um pouco, né? Depois da pandemia, a circulação no centro, mas mais de 150 eventos. Então, isso é um feito, né, para uma livraria independente, que, aliás, é uma característica que a Da Vinci antiga não tinha. Então, quer dizer, essa necessidade de levar pessoas à livraria, né? E tem um elemento a mais aí, não sei se como é que ele entra nessa equação, que ela é de rua, digamos assim, mas ela não está na rua, né? Você tem que Uhum. descer uma rampa helicoidal e ela vai para o subsolo, literalmente. Então, ali tem um trânsito enorme naquela região, mas as pessoas, quem não sabe, ou está passando pela primeira vez, não vai ver, vou entrar aqui nessa livraria. Sim, sim, ela se ressente disso, apesar de estar ali há 67 anos, né? Então tem essa inércia, mas tem até recentemente, aliás, uma curiosidade, porque teve reportagem na Piauí, teve reportagem na
na Folha, etc., no Globo, né, melhor, e do fechamento, né? Aí as pessoas chegam 5 anos depois e dizem assim, nossa, mas eu achei que tinha fechado, né? A reabertura, né, o não fechamento também foi anunciado, teve capa do Globo, não sei o quê, mas é impressionante o poder das notícias ruins, né? O poder da lamentação. E eu não acredito na moralidade das coisas, né? Porque assim, essa coisa é importante, ou a livraria é muito boa, etc. A livraria vive das pessoas que vão lá e vão comprar, né? Não vive com toda a... Ou compram pela internet. A gente tem 2 sites, tem o site da livraria e o site da editora. Mas, por mais louvável que seja, e a gente agradece, mas não vive de torcida, ela vive de quem compra, né? Então, quem vai lá, compra, ou compra no site, né? E a gente precisa também, enfim, não é uma entidade filantrópica, embora a gente faça muitas coisas que nos façam perder dinheiro, opções comerciais que nos façam perder dinheiro e clientes, nossa posição diante de determinados temas, posição política no sentido mais amplo, né, de enfrentar determinados temas, o nosso acervo, né, a característica do nosso acervo, a característica dos nossos eventos, né? Eu recusei já alguns eventos que não se identificavam com a nossa visão de mundo, né? E quando eu falo visão de mundo, eu não faço evento, mas a livraria tem que ter tudo. Eu não acho que tem que ter tudo. A livraria tem que atender o cliente, evidentemente, que a gente encomenda, com exceção, sei lá, do Mein Kampf, embora eu saiba que esse livro é importante como documento, que deve se ler, etc., mas eu não divulgo isso, né? Ou o livro do Ustra, né? Então, são opções pessoais minhas. E eventos da mesma forma. Eu não faço evento com quem defende, em última instância, o fim do livro, ainda que esteja publicando um livro, né? Então, não faço evento e sou radicalmente contra isso, esse discurso, de que temos que... mas isso é ser partidário, etc. Não, isso é defender. Porque esse discurso da ideologia do livro tem isso, né? Temos que ter a diversidade. Não temos. A gente tem nos Estados Unidos, você está aí, você tem estantes tradicionais nas livrarias americanas, os livros banidos, né, por conta dessas pessoas que apoiam isso, né? Não, inclusive tem a Barnes Noble, que é uma rede enorme aqui. Outro dia eu fui lá numa loja deles ali na Quinta Avenida, exatamente tem lá, o nome da sessão é esse, estava lá, Fahrenheit 451, 1984, uma série de livros em exibição num lugar de destaque. Sim, uma lista continuamente renovada por motivos religiosos, morais, etc. Hoje etc. mais ainda, né? Só cresce. Mais ainda, pois é. Então, acho que a gente não tem que ter tolerância com isso, né? Acho que essa missão, eu acredito tem uma coisa na Constituição que não é cumprida, né? Que é a função social da propriedade, né? Eu aplico isso na Da Vinci, porque eu acho que tem que ter, tem compromisso, né? Livraria não é... Eu acho que essa é uma grande questão também, embora já tenham falado que a livraria, e eu acho que é produto, né, do nosso atraso cultural, né, do atraso cultural brasileiro, né, desse país que ainda não é, né, dizem livrarias de charme, né, que são aquelas livrarias que, né, teve uma boutique, boutique, né, que é para ser um espaço de encontro, de debates, de ideias, de conhecimento, né, de contradição, mas que viram espaços do nada, num espaço de consumo, né, onde você compra um status, né? De ostentação. Ostentação, você fica lá tomando um vinho. Na Da Vinci tem vinho, né? Tem vinho, aliás, aproveita o gancho, vamos falar, tem um café maravilhoso, com petiscos e guloseimas, que também serve almoço e é uma referência também ali na hora do almoço. Muita gente vai lá e é bom que aí acaba comprando um livro, vê um lançamento ali, né? É o LDV Bistrô, que é de um parceiro. Embora se eu fosse optar, né, no meu mundo ideal, né, porque a gente não faz o que é ideal, eu não teria café, eu não teria restaurante na loja, teria um cafezinho no máximo, porque o nível de ruído acaba sendo muito grande para uma livraria, do meu ponto de vista, mas enfim, a gente precisa sustentar a livraria, e de fato o café faz muito sucesso, é muito bom, eu como lá e tudo mais, mas a livraria não é a livraria do Manuel Carlos, né, da novela, em que fica lá, né,
pululando e tomando vinho, e depois vem não sei quem. Não é isso. Não é isso, essa livraria elitizada. Mas isso é um produto, né, da nossa cultura. Ela é bem sóbria, né? Você chega ali, é uma livraria sóbria. Opa, o gato quem vai Deixa ele aí, deixa ele aí. Mas, assim, eu acho que a livraria não deve ser isso, né? E eu acho que a Da Vinci procura, de alguma forma, não reproduzir isso, mas reproduz também. Ela tem as suas contradições, né? Porque Ela tem o seu charme, tem a sua história, né? Faz parte, não há como negar. muita gente se sente intimidada, né? Por si só, de entrar numa livraria, né? Porque Sim. é um espaço familiar a maioria do nosso povo, né? E os preços, de fato, são... O livro é caro, né? É caro, para a maioria do nosso povo é caro. É caro. Mas para Então isso. a nossa classe média não é caro. Então deixa eu pegar esse gancho aí para falar dessa história aí da Amazon, que eu estou aqui nos Estados Unidos agora. É impressionante que agora você quase tudo consegue receber ou no mesmo dia ou no dia seguinte, e eles entregam, eles chamam overnight, entre 4 e 8 da manhã. Então Sim. você tem uma massa de trabalhadores que está vendendo a alma e a sua noite de sono para poder atender a essa Sim. demanda. É impressionante. Vendem Sim. tudo. Você quer alface, você quer um iogurte, você quer um livro, você quer um aparelho celular, tudo eles entregam. E aí eu estava fazendo umas consultas aqui por acaso, eles vendem mais barato do que o fabricante, que é uma estratégia, lógico, para quebrar o cara, né? Então, com o livro é isso. E aí eu volto àquele comentário que eu fiz no início. Por que que alguém... É uma decisão política, eu acho. Vou comprar um livro na Da Vinci por R$ 80 se na Amazon ele entrega na minha casa no dia seguinte ou 2 dias depois por 35, por 40, às vezes mais baixo. Lógico, porque ele está sendo financiado por outras coisas, né? Ele está vendendo outras coisas mais caras e está botando o desconto no livro para quebrar a livraria, né? Livraria fechando todo dia há muito tempo, mesmo antes da Amazon, né? É um negócio bem difícil que tem outras questões todas. Eu lembro sempre do Jeff Bezos, o dono da Amazon, quando ele fez o primeiro voo, né, no foguete dele, lá no subespacial, ele desceu e agradeceu a vocês, né, a gente, vocês é que pagaram por isso. Ele desceu e falou que o dinheiro da gente é que financiou tudo isso que ele está fazendo. E a Amazon, as partes de vendas, né, o site, é um pedaço pequeno do que eles fazem, né? Sim. Satélites, eles hospedam os sites do Departamento de Estado, de Defesa, que agora vai virar Departamento da Guerra, né, que o Trump vai mudar e tal. Então, como é que você lida com uma Amazon da vida, né? Porque não tem outra palavra, é desleal, né? O que você vai fazer? Tô pagando, eu não tenho como baixar o preço do livro aqui na Da Vinci e o cara está lá. Então, acho que tem o lado do leitor, né, do cidadão, que ele vai ter que adotar uma posição política. Não, eu vou pagar mais porque eu sei que tem uma pessoa que está gerindo um negócio, ele está criando renda, ele está criando emprego, um salário digno, não tem ninguém perambulando aí pela cidade no seu carro ganhando centavos por quilômetro rodado para fazer as entregas, né? Como é que você avalia essa questão das Uhum. plataformas, que é de fato a dominação total? Uhum. Eu agradeço esse consumo, né? Militante, eu diria, né? Que algumas pessoas fazem, mas eu não acredito que ele faça muita diferença. Eu até estou avaliando publicar o livro de uma filósofa francesa sobre isso, consumo ético, né? Os limites do consumo ético. Eu acho importante, né? Eu já fiz, eu faço eventualmente, mas a gente não pode negar que o preço, né? Eu diria para a maioria das pessoas, ele é definidor. Para outras, não. Outras, como diz o Oscar Wilde, sabem o preço de tudo e o valor de nada. Então, eu acho que isso por si só não é capaz de manter uma livraria e não é capaz de manter um comércio, né? Então, qual é o desafio? Qual é o desafio da livraria, de uma livraria independente, de um pequeno comércio, enfim, que não tem estrutura financeira, que não tem condições, enfim, não tem fôlego, né, para
Muito menos para... O gato aqui tá querendo... Não, deixa, ele quer participar, ele está dando apoio. Compre na Da Vinci. Cadê? É gata, na verdade. Mas eu acredito que o desafio do pequeno comércio é oferecer algo que a grande estrutura, que a grande corporação não consegue oferecer. Não consegue oferecer. Né? E aí a livraria, se eu não consigo oferecer preço, se eu não consigo oferecer condições de pagamento, né, parcelamento, e etc., maiores ou melhores, né, que a Amazon, o que eu posso oferecer? Bom, eu vou oferecer o que ela não consegue oferecer. E, na verdade, é a vocação histórica da livraria. A livraria surgiu assim, se consolidou, os melhores exemplos de livraria se consolidaram assim, como espaço de encontro, espaço de troca, um espaço de debate, um espaço para a cidade, sendo um espaço privado, um espaço, uma arena pública, né? Entre aspas, pública, mas assim, é um comércio de uma característica muito especial, que não existe, por exemplo, que um varejo de calçados, roupas ou comida pode ter. Então, eu acho e tenho tentado fazer isso, né? Agora, eu sei que algumas pessoas vão definir pelo preço, né? Não há como. E aí eu acho que, dentre as medidas pontuais importantes, é importante ter uma legislação, né? Tem países como a França, como Portugal, como a Espanha, que têm legislações para proteger a sua indústria, a sua diversidade econômica. E, em última instância, a concorrência, porque a Amazon faz isso não é porque o Jeff Bezos quer ter uma missão de oferecer preço baixo, tudo isso é ideologia. O objetivo dele é dominar todo o mercado e aí ele coloca o preço que quiser, né? Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu entrei no site da Da Vinci, pesquisei aqui A Construção do Idiota, do Rubens Casara, que no site da Vinci está por R$ 74,90. Aí coloquei o meu antigo endereço de Brasília. O frete sairia por mais R$ 9,63 aqui, o mais barato. A Amazon está vendendo por R$ 66,66. Quer dizer, um livro editado pela Da Vinci, por você, ele está vendendo mais barato do que você que editou. E aí, como é que eu lido com isso? E esse livro a gente que vende, enfim, não vende direto para a Amazon, mas vende para outras distribuidores e livrarias. Então, ele compra de alguém, né? Ele terceiriza a compra e vende mais barato. Quer dizer, ele está sabotando, né? Esse eu não sei se ele vende direto ou se é algum marketplace dele que vende, algum membro do marketplace. Mas é isso, né? Então eu ofereço, é evidente que a Da Vinci também tem promoções, eventualmente faço promoções, mas é 10%, 20%, situações especiais, negociadas com a editora, preservando a nossa margem, porque o custo de manutenção a margem do livro é muito pequena. A margem de uma livraria, do varejo de livros, é muito pequena. O custo de manutenção de uma operação física é muito alto. Você tem aluguel, condomínio, prestadores de serviços diversos. Funcionários, hora extra no evento. Você tem tudo, né? Não é trabalhador uberizado também, né? Isso é importante. Exato. Né? Porque assim, a gente está recebendo no mesmo dia, entregue para uma pessoa infeliz, muito infeliz. Né? Não estou dizendo que... Mas que não se deu conta ainda disso, né? Ele acha que é parceiro, empreendedor, né? E como dos filmes do Ken Loach, né? Aquele diretor inglês, né? Que tem filmes extraordinários sobre isso. Agora, Daniel, para a gente caminhar aqui para o final, uma última pergunta que é sobre o Subsolo, o podcast. Como é que surgiu a ideia desse podcast? Eu acompanho sempre, né? Acho que ele é quinzenal, não é isso? A periodicidade? Periodicidade incerta. Incerta, vai ser igual o roteirista daqui. Não, na verdade, assim, o Subsolo é produto das discussões, enfim, a ideia surgiu, bom, vamos ampliar, né? Colocar para mais pessoas as discussões, os temas que a gente faz na Leonardo da Vinci e também na Da Vinci Livros, né? De alguma forma.
E aí já está no 25º episódio, né? Publicamos o 25º. Mas, assim, ele se ressente também assim, eu pago para fazer, né? Não dá resultado. Bem-vindo ao clube. E aí, enfim, mas eu sempre peço colaboração, doações, etc., mas o argumento moral não funciona. Muita gente Exatamente. gosta, prestigia. E ele é gravado ali, tem a mesa, né? Que ela fica isolada ali, né? Só falta colocar um crime scene investigation ali. Tem plateia? Já teve, mas normalmente não. Mas são assim, Por 3 câmeras. Por causa do barulho? Por causa do barulho. São 3 câmeras. Já gravei também com a livraria aberta, mas normalmente é fechada. Mas já, assim, são 3 câmeras, tem uma mesa de som, enfim, a gente fez um investimento assim, né? Um estúdio ali. Básico. Mas é muito difícil, né? E também na agenda, né? Por exemplo, agora está um mês sem ter, né? Porque, enfim, teve férias do meu filho, teve uma série de, sobretudo da editora, né? Que eu tive que fechar 2 livros. Então, assim, ele é dentro das... Eu gosto de fazer, eu acho que a gente tem entrevistas boas lá, algumas... Enfim, não, excelente, excelente. E eu aprendo bastante, gosto de conversar com as pessoas. Vamos ver se sai mais alguns esse ano, assim. Mas normalmente era 15 em 15 dias, 20 em 20, mas esse aí já está fazendo um mês. Acho que vai demorar mais um pouquinho para ser o próximo, mas pretendo que até o final do ano saia mais uns 5, pelo menos, para a gente totalizar 30. Que ótimo. Muito bem, Daniel, super obrigado pela conversa. Vai ser, esse aqui é o retorno do Roteiristas, vai estar disponível aqui no YouTube, que eu vou reativar o canal também, e o podcast do Roteiristas. Desejo muito sucesso aí para a DaVinci quando eu for ao Rio. A próxima vez devo ir ao Brasil agora mês que vem, rapidamente. Acho que não passo pelo Rio, mas passando aí, vou lá tomar um café e, se te der sorte, encontro com você lá, tá bom? Grande abraço, super obrigado e deixo aqui um espaço para você fazer um comentário final aí, um apelo para que as pessoas leiam livros. Obrigado pelo convite, Carlos. Um prazer conversar contigo, estar aqui no Roteiristas. Desejo sucesso aí nesse retorno, né? É importante, né, a gente prestigiar as iniciativas que coloquem, né? A gente estava falando sobre solo, mas coloquem temas que não são usuais, né? A gente vive uma espetacularização, né? Há muito tempo, mas na internet, né? De falsas polêmicas, é muito importante espaços como esse de troca de ideias, da gente, né, a partir delas, enfim, abrir outras janelas de discussão, fora desse histrionismo, né, que existe, essa proposta da Leonardo da Vinci também, e também no subsolo, né, e por isso que a gente enfrenta tantas dificuldades, né, a gente não tem a audiência que a gente desejaria, mas isso faz parte, a gente já sabe também, então a gente tem que encontrar meios aí de chegar às pessoas. Ler é uma experiência que todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria ter acesso à leitura, encontrar o seu livro. Porque eu acho que existe um livro para cada pessoa, né? Às vezes a gente não encontra. Mas como a maioria das pessoas passa pela vida, né, em condições muito ruins, né, de sobrevivência, de acesso as condições básicas de vida, de desenvolvimento, né, do seu desenvolvimento humano, né? Se a gente vai para o campo da cultura, da educação, da expansão das potencialidades de cada um, das potencialidades artísticas, criativas, né? Isso se amplia ainda muito mais, né? Então, muitas pessoas passam pela vida sem a experiência da leitura, né? Sem esse encontro, e sem encontrar o seu livro, os seus livros, os seus autores. Então, acho que a gente deve valorizar muito isso, deve valorizar o privilégio que a gente tem, né? E ampliar, né, a divulgação, né, ampliar a propaganda do livro, né, como experiência vital, como parte da nossa vida, assim como passear pela rua, assim como andar de bicicleta, assim como ir no mar. Eu acho que a leitura é um componente essencial para a nossa formação, né? E ela tem um papel único, né, na nossa formação como indivíduos, né? Ela nos forma, ela
como se diz, ela forma o nosso caráter, a nossa visão sobre nós mesmos, né? E a gente consegue isso através da visão do outro, né? Da nossa visão sobre a visão do outro, que é uma coisa única, eu acho, que a literatura oferece, né? Se você pensar na ficção, determinados encontros são literalmente apoteóticos, né? Você descobre determinados livros e você fica abalado, né? É verdade. Vê o mundo, né? Muda o seu mundo, né? O seu mundo, né? Não mudam, essa coisa dos livros mudam o mundo, embora tem livros que tenham um grande impacto, né? Mas eu acho que os livros mudam o seu mundo, a sua maneira de ver, né? E nos tornam mais tolerantes também, né? No melhor sentido dessa palavra, com capacidade de enxergar o outro. Isso é essencial num mundo que nos leva ao egoísmo, porque leva ao consumo, né? Nos leva a um ensimesmamento, a um narcisismo exacerbado, enfim, o mundo da forma como está construído, o mundo da mercadoria nos leva a isso. E eu acho que a leitura, sendo uma mercadoria, ela pode ser um antídoto a essa razão, né? Essa razão, a nova razão do mundo, como diriam dois franceses, né? Então eu acredito no poder modesto, porém bastante forte ao mesmo tempo, do livro e da leitura. Muito bem. Daniel, super obrigado e seguimos em contato. Muito obrigado. Um abração.